Esse vídeo é para você que comprou uma tupia e está com aquele medinho de usar a ferramenta pela primeira vez, ou para você que nem comprou a ferramenta por medo de usá-la. Sim, a tupia é uma ferramenta perigosa, assim como toda e qualquer ferramenta que você tem na sua oficina. E o que eu vou te explicar e te mostrar a partir de agora é como gerenciar esse risco, entender tudo o que está envolvido, para que você consiga fazer as suas primeiras usinagens com confiança e com segurança. E principalmente para que você não precise trocar sua cueca depois de tomar um susto da sua ferramenta nova. O vídeo de hoje vai falar especificamente sobre tupias laminadoras, tá? Esse tipo de tupia compacta aqui, que não é a ferramenta indicada para fazer usinagens mais pesadas. Para isso existe a tupia de coluna, mas isso é assunto para outro vídeo. Então a partir de agora, tudo que envolve os conceitos básicos essenciais de utilização de uma tupia laminadora, você vai poder acompanhar. O vídeo é dividido em duas partes, primeiro teoria, explicações e depois exemplos práticos de utilização. E eu espero que seja de grande valia para você que está me acompanhando aqui no YouTube. Primeira regra básica e óbvia de segurança é que você nunca vai colocar ou trocar a fresa da sua tupia com ela conectada na energia. E se você tiver uma tupia a bateria, você nunca vai fazer esse procedimento com a bateria acoplada na ferramenta. Sempre a fonte de energia tem que estar desligada, desacoplada, para você mexer aqui na pinça e fazer a colocação ou a troca de uma fresa. Segunda regra básica, você nunca vai deixar excesso da haste da fresa para fora da pinça. Sempre você vai tentar usar 2/3 da fresa inserida para dentro aqui da parte da pinça para você garantir que não haja vibração. Se você deixa uma parte muito longa da haste para fora aqui, essa ponta, quanto mais longa ela for, maior vai ser a vibração durante a operação de usinagem. E essa vibração pode fazer essa fresa enroscar, por exemplo, na madeira e quebrar a haste aqui, fazendo essa ponta aqui virar literalmente um projétil e ser arremessado inclusive contra você. Então há essa possibilidade. Por isso, você vai se acostumar com a regrinha dos 2/3. Você vai dividir a haste da sua fresa em 3 partes e 2 delas, pelo menos, devem estar aqui para dentro da pinça. Não é para dentro aqui da parte do parafuso, porque a pinça é um pouco mais lá para dentro. Então deixa eu tirar aqui a porca para você visualizar isso de forma bem precisa. Aqui nós temos a pinça, 2/3 da fresa para dentro da pinça. Mais ou menos isso daqui, ó, tá? A marcação aqui do segundo terço. Então, aqui é a posição adequada para você fazer usinagens. Melhor se você conseguir deixar um pouco mais rente ainda. Mais firmeza, mais rigidez, menos vibração e mais segurança. Mas pelo menos 2/3 da haste da sua fresa devem estar inseridos para dentro da pinça aqui para garantir uma usinagem segura. E agora uma dica adicional. Você vai colocar a fresa aqui, você vai apertar com as chaves. Lembra sempre que em algum momento você vai querer soltar esse parafuso e remover essa fresa. Então não exagera, não ache que isso aqui é um aperto que nunca mais vai precisar ser desfeito. Isso aqui precisa ser solto em algum momento. Se você aperta em demasia, você pode travar todo esse mecanismo aqui e dificultar o processo de remoção, de troca dessa fresa posteriormente. Então aperta sim até tudo ficar firme, mas não exagera, porque em algum momento você vai precisar soltar esse parafuso. Na hora de apertar a porca aqui, que vai prender a fresa na pinça, existem 2 mecanismos básicos no mercado. Um deles é esse daqui, onde você tem um botão de travamento do eixo. Então, quando você aperta esse botão aqui, tem um pino ali, um dispositivo, que trava o eixo para que você consiga usar apenas uma chave para apertar ou soltar esse parafuso. Então, esse é outro motivo para você não exagerar no aperto, porque pode até inclusive quebrar esse pino aqui, esse mecanismo, na hora que você for soltar, se a força for excessiva. Mas existe as tupias que tem esse pino aqui para fazer o travamento do eixo. Então um botão que você aperta, trava o eixo e daí com uma chave só você aperta ou solta aqui a porca da pinça da tupia. Porém, existem tupias que não têm esse botão, esse mecanismo de travamento do eixo. Nesse caso, você precisa usar 2 chaves. Uma delas vai prender o eixo aqui e a outra vai servir na porca para você dar o aperto. E é aqui que muita gente erra, muita gente não sabe e acaba se machucando com essas chaves aqui na hora de apertar e principalmente na hora de soltar esse parafuso depois. Para você não se machucar durante essa operação, você vai fazer o seguinte, ó, vai segurar aqui o eixo com a chave menor, que prende o eixo, vai colocar a fresa, com a mão você vai apertar até começar a dar o aperto aqui, e daí com a outra chave você vai vir aqui, só que ao invés de segurar uma chave com cada mão, onde você corre o risco de uma delas escapar, por exemplo, e você se cortar com as chaves, você vai segurar elas como se fosse um alicate, uma tesoura, e daí você vai forçar uma chave contra a outra, usando apenas uma das mãos. Aí você faz isso aqui,
Pronto, travou, eu tenho segurança para fazer minha usinagem, a fresa está devidamente presa aqui e eu não me machuquei para fazer a operação de aperto. Depois, para soltar, vai ser a mesma coisa, vou segurar o eixo aqui com a chave menor, só que daí essa outra chave aqui vem para o outro lado, para o sentido de soltar o parafuso. Novamente eu seguro aqui as duas chaves como se fosse um alicate e aperto. E pronto, já soltou aqui e agora eu consigo com muita facilidade soltar para fazer a troca da fresa. Próximo conceito básico é a empunhadura da ferramenta. Se você observar a sua tupia, você vai ver que ela tem uma parte da base aberta, essa boca aqui na frente, que é para você ter uma visão da área que está sendo usinada e também para que o resíduo gerado pela usinagem tenha por onde sair. Vai ser expelido por aqui. Já na parte de trás da tupia, ela é fechada, inclusive é aqui que se acoplam os acessórios. Logicamente que você não vai pegar a tupia com a sua mão aqui na parte que está aberta, ou assim, por exemplo, se você for destro, até porque tem aqui o pino de aperto da base que atrapalharia. Então sempre a sua mão vai pela parte de trás da tupia e vai segurar assim, dessa forma aqui, com firmeza e com segurança, até por isso que tem esse emborrachado aqui na base. Pode ver que mesmo abraçando a tupia por completo, os seus dedos ainda ficam longe da parte que está aberta aqui. Então não tem perigo de você colocar os dedos aqui muito próximo da fresa. Essa outra mão aqui, no meu caso que sou destro, vai sobrar. Então na hora de fazer uma usinagem, normalmente eu vou usar essa mão aqui como auxílio para fixar, entre aspas, a tupia contra a peça. Então nesse caso, se eu vou fazer uma usinagem de borda, pode ver que ela fica um pouco bamba aqui por conta da área pequena da base da tupia. Então com essa mão aqui, eu vou com o meu polegar, por exemplo, pressionar aqui no cantinho a base para baixo para dar uma firmeza adicional, para ela não fazer esse movimento aqui, porque com a outra mão eu vou controlar o movimento de avanço da tupia. Então essa aqui vai ser responsável por manter a base, entre aspas, colada contra a madeira. Então eu posso usar o polegar ou até 2 dedos aqui, pressionando para baixo, e daí com a outra mão, firme aqui na tupia, eu vou fazer o movimento de empurrar ela para frente, para fazer o avanço da usinagem. Então você pode usar só com uma mão, se você tiver segurança, se a superfície permitir isso, mas eventualmente você vai precisar de uma mão auxiliar aqui para manter a base em cima da peça que você está usinando. E agora o conceito mais importante no que diz respeito à teoria sobre a utilização da tupia, que é o sentido de giro da fresa e o movimento natural da tupia quando você começar a usinagem com essa fresa. Por padrão, pelo menos todas as tupias que eu conheço, giram no sentido horário, ou seja, assim. Ah, Ricardo, mas isso aí está no sentido anti-horário. Não, não tá, porque você está olhando a tupia de baixo para cima. Tá? Esse é o sentido da tupia, então você olha daqui para lá. Se ela estiver de pé aqui e estiver girando, é sentido horário. Mas, caso você tenha dúvida, é só olhar aqui as vigas da fresa. Tem um lado aqui que é mais aberto, que tem mais área, e outro lado que aparece só o chanfro ali da aresta de corte. Sempre vai girar para o sentido mais aberto aqui, assim, para fazer o corte, a usinagem na madeira. Então, se a fresa gira nesse sentido, qual que vai ser o movimento natural que a tupia vai fazer quando eu encostar essa fresa girando em uma peça de madeira? Ó, vamos segurar ela aqui e vamos girar. Ó, ela vai vir para a direita e para trás, numa diagonal. Então, se eu tenho aqui um quadrado, por exemplo, e eu coloco a tupia nesse ponto, o movimento natural dela seria fazer essa diagonal para trás. Quando eu for fazer uma usinagem, sempre eu vou ir contra o movimento natural da tupia, para que ela se firme, digamos assim, contra a madeira. Então, se eu for usinar essa borda aqui, quando eu encostar, a tupia vai ser jogada contra a madeira. Então eu preciso ter ou um rolamento na fresa ou uma guia paralela que vai limitar esse movimento, que não vai deixar a tupia correr livremente para a direita. E daí para frente eu que vou conduzir a tupia para fazer o avanço durante a usinagem. Então eu estou indo contra o movimento padrão. Eu vou ter um dispositivo que pode ser ou um rolamento de fresa ou uma guia para segurar ela para não ir infinitamente para a esquerda, e eu com a minha mão vou conduzir essa tupia para frente fazendo a minha usinagem. Se eu tentar fazer o contrário, se eu tentar começar a usinagem nesse canto aqui, por exemplo, quando eu encostar na madeira, essa tupia vai ser jogada para cá e para trás. Então ela vai vir nessa direção, podendo inclusive ser arremessada contra mim, a depender de como eu estou posicionado em relação à usinagem que eu estou fazendo. Então quando você vai usinar uma borda aqui, sempre você vai ter que ter ou uma fresa com rolamento ou a guia paralela, você nunca vai fazer a mão livre uma borda, por exemplo, e sempre você vai começar aqui na sua posição, indo para frente e do lado direito da peça. Se você quiser usinar essa outra borda aqui, ó, o movimento natural e contínuo dela vai ser esse daqui, ó. Então você vai chegar nessa posição aqui
e sempre você vai estar trabalhando contra o sentido natural de movimento da tupia. Exemplificando aquilo que eu falei sobre o rolamento ou guia paralela, então, você vai ter que ter um limitador para a tupia não correr infinitamente naquela direção. Esse limitador pode ser ou um rolamento de fresa, então nesse caso ele vai apoiar aqui na borda, em algum momento ele vai travar aqui e não vai deixar a tupia ir naquela direção, então você só vai avançando aqui para fazer a usinagem. Então o rolamento é o limitador que não deixa a tupia correr infinitamente da direita para a esquerda. Ou então, se você está usando uma fresa sem rolamento, você precisa de uma guia paralela, que daí quando você encostar aqui, quem vai limitar o movimento vai ser a guia paralela que vai ficar apoiada nessa face, nessa borda aqui, impedindo que a tupia corra infinitamente da direita para a esquerda, e daí você faz o avanço para a usinagem. E existe ainda uma terceira forma de fazer essa limitação no movimento da direita para a esquerda da tupia, que é usando uma guia, uma régua, um pedaço, um sarrafo de madeira, alguma coisa que impeça o movimento da direita para a esquerda da tupia. Então, nesse caso, você vai apoiar a sua guia, prender ela na peça que você vai fazer a usinagem, e daí a base da tupia vai apoiar aqui para fazer a limitação de onde a usinagem deve acontecer. Atenção você que quer inverter a sua tupia transformando ela em uma tupia invertida de bancada. Nesse caso, como a tupia vira de cabeça para baixo, inverte a ordem do que a gente acabou de ver. E nesse caso a tupia passa a ser fixa e você vai movimentar a peça de madeira contra a fresa. Então você precisa, novamente, observar a rotação da fresa. Nesse caso aqui ela está girando assim, ó. Então ela está girando nesse sentido, a madeira vai ser jogada para cá e para cá. Aqui eu tenho um rolamento, então eu vou passar a madeira aqui nessa direção, ó. Que daí vai apoiar no rolamento ali e eu vou contra o sentido de giro da fresa. Se eu quero ter uma guia paralela na minha bancada de tupia, eu preciso colocar a guia paralela aqui para apoiar essa madeira na guia e daí passar sobre a fresa. Então cuidado porque tupia invertida literalmente inverte a forma como você vai trabalhar com ela. Agora imagine que essa bandeja aqui seja uma peça de madeira, uma moldura, por exemplo. Então temos bordas externas e borda interna. Vimos que na borda externa você vai começar aqui e vai fazer um movimento no sentido anti-horário para fazer a usinagem contra o sentido natural de movimento da tupia. Então se eu estivesse usinando a borda externa, por exemplo, de uma moldura, eu começaria aqui e faria esse movimento aqui. Porém, quando você vai fazer a usinagem interna, as coisas se invertem. Porque se eu colocar a tupia nesse ponto aqui para começar, eu estou fazendo exatamente o que eu acabei de dizer que não pode ser feito. É como se eu estivesse começando nesse ponto aqui usinar a parte externa. Então, para usinar a parte interna, você começa aqui e você faz o movimento no sentido horário, para você assim estar contra o sentido natural da tupia. No começo pode parecer um pouco confuso, mas se você prestar atenção, se você memorizar isso, você não esquece mais. Então, bordas externas, sentido anti-horário, e bordas internas, sentido horário, para você sempre trabalhar contra a natureza da tupia em movimento. Agora, outro conceito igualmente importante é sobre o começo de usinagens que vão ser feitas no meio da peça. Então, imagina que eu vou fazer um canal desse ponto aqui até aquele ponto lá, usando a guia paralela como limitador e uma fresa reta aqui para fazer esse rasgo, esse canal. Então, eu já sei que eu tenho que começar aqui perto de mim, próximo de mim, e avançar naquela direção. O que muita gente erra nesse ponto aqui é como começar essa usinagem aqui. Então, tem várias formas distintas de se fazer isso, algumas bem seguras, outras nem tanto. O que você não pode fazer aqui, em hipótese alguma, é inclinar a tupia aqui, ó, apoiar a base aqui do seu lado e virar ela para frente. Porque quando você fizer isso, aqui não tem apoio e ela vai puxar nessa direção, podendo tombar e jogar a tupia nessa direção ou fazer ela voar de outra forma. Então, quando você for começar uma usinagem aqui no meio, você também não vai descer nunca reto assim, com toda a base sem apoio, mas você vai apoiar a parte da frente da base e daí você vai começar a baixar ela aqui para aprofundar na madeira. Então essa é a maneira correta de fazer esse tipo de mergulho, vamos chamar assim, com a tupia. Porque daí lá você tem uma base, a força que está sendo feita vai manter o apoio lá. Aqui o teu braço segura, porque ao contrário você não tem força para segurar um possível jogo da tupia para frente. Aqui você tem força porque você está na posição de força do seu braço, na posição de firmeza. Então você consegue vir aqui, com o polegar aqui você pode ajudar esse apoio e você vai baixando ela até mergulhar. A guia tem que estar apoiada aqui, porque ela pode ficar levantada e fazer esse jogo aqui, daí você perde a precisão. Então, os dois lados da guia tem que estar apoiado, e daí você faz esse movimento de mergulho para começar uma usinagem. Tem gente que solta aqui também a base e vai aprofundando vagarosamente a tupia aqui.
também é uma forma, só que você corre o risco de escapar isso aqui para baixo, de puxar para baixo e você sofrer um acidente. Então, muito cuidado nessas inserções no meio das peças, precisa ter atenção redobrada para fazer esse tipo de usinagem. Agora vamos ao último ponto de teoria antes de começar com os exemplos práticos. E agora eu vou falar sobre a velocidade de rotação da tupia. Algumas tupias têm controle de rotação, outras têm velocidade fixa. Tupia com velocidade fixa é problemática em diversas usinagens. Como que eu vou saber definir a rotação ideal da minha tupia? Muita gente fala que tem que olhar o diâmetro da fresa, tem até tabelinhas aí na internet. Ah, se a fresa tiver 20 milímetros, a rotação é X, se a fresa tiver 10 milímetros, a rotação é Y. E de fato essas tabelas têm sim um fundamento. Fresas com diâmetro maior, como essa daqui, por exemplo, precisam de rotações mais baixas. Fresas com diâmetro menor, como essa daqui, precisam de rotações mais altas, ou suportam rotações mais altas. Só que existem outras variáveis envolvidas nessa conta aí, não é só o diâmetro da fresa que importa. Vamos lá então. Qual que é a outra variável envolvida? Além do diâmetro da fresa, temos a velocidade de avanço da minha usinagem. O que é isso? É a velocidade que eu vou empurrar para frente a minha tupia enquanto eu estiver fazendo essa usinagem. Felizmente, essa velocidade também é regulável. Então você vai controlar a velocidade de avanço da sua tupia. E se eu estiver indo devagarinho aqui, você há de concordar que uma velocidade de giro menor vai dar conta da minha usinagem. Então imagina, eu estou fazendo uma usinagem nessa velocidade aqui. Então com uma rotação menor eu consigo fazer a usinagem. Agora, imagina que eu estou avançando assim. Eu vou precisar de mais rotação para que o material seja cortado, seja removido de forma correta. Então, além do diâmetro da fresa, é importante levar em conta a velocidade de avanço. Não só isso, a profundidade de corte também vai importar. Então imagina, eu estou tirando 1 milímetro na passada e eu estou indo nessa velocidade aqui. Agora eu coloquei para tirar 5 milímetros na passada e eu quero fazer a mesma velocidade de avanço. Também não vai dar certo, a menos que eu tenha uma rotação maior. E a última variável envolvida nessa conta é a dureza da madeira, a densidade da madeira. Madeiras macias podem ser usinadas com uma velocidade maior, com uma rotação maior, justamente para a fresa conseguir cortar as fibras mais moles dessa madeira, enquanto madeiras mais duras precisam de velocidades mais baixas para evitar o efeito de queimado na madeira. Então é uma ciência que exige um pouco de prática para que você chegue a um denominador comum. Via de regra, eu vou te dizer o seguinte: enquanto estiver saindo serragem da usinagem que você está fazendo, tá tudo certo. O problema é quando começa a sair fumaça. Então, se está saindo fumaça da sua usinagem, é porque alguma coisa não está certa. Ou a velocidade está muito alta, ou o avanço está muito devagar, ou o diâmetro da fresa não é adequado para aquela rotação, ou a madeira é muito dura, enfim. Se está saindo fumaça, tem alguma coisa que não está 100% certo. Um pouquinho, sim, é normal, mas eu já vi gente fazer usinagem tapado de fumaça na oficina, e isso não é nada normal. Bom, você acabou de acompanhar aí todos os conceitos teóricos básicos que regem o uso de uma tupia laminadora. Agora vem a parte prática, onde eu vou pegar toda essa teoria e vou aplicar durante a execução de usinagens de verdade, para que você veja o passo a passo de tudo que eu expliquei sendo aplicado na prática. E tão importante quanto esses conceitos iniciais do vídeo é o uso de equipamentos de proteção. A tupia é uma ferramenta que gera resíduo, serragem, cavaco, e arremessa esse resíduo a uma distância considerável a depender da usinagem que está sendo feita. Então é indispensável que você use equipamentos de proteção. O mínimo que você precisa usar é um óculos de proteção, pode ser um óculos desse básico, mais compacto um pouquinho, pelo menos ele protege a parte mais sensível do olho, e um protetor auricular, que pode ser um fone abafador ou um intra-auricular, mas um abafador de ruídos que permita que, com esses dois equipamentos aqui, você continue vendo e ouvindo com o passar do tempo. Se você quiser ir um pouco além, você pode optar por uso de um óculos do tipo ampla visão. Esse óculos fecha uma área maior e veda, digamos assim, ao redor do seu olho, impedindo que, se você use boné ou chapéu, por exemplo, a serragem, o cavaco bata na aba do seu boné, do seu chapéu e caia por trás do óculos, entrando ainda assim no seu olho. Então esse tipo de óculos aqui acaba sendo mais efetivo para usinagens que gerem e arremessem muito resíduo. Então, talvez você queira comprar um óculos como esse. Máscaras podem ser utilizadas. Eu não costumo usar porque normalmente eu estou gravando quando faço as usinagens, então ter que colocar e tirar tudo é um trabalho extra que acaba tomando muito tempo, mas quando eu uso as máscaras para usinagem, eu uso essas aqui, que tem uma válvula aqui
para sair o vapor, digamos assim, e não embaçar tanto, principalmente o óculos. Então isso aqui é suficiente caso você queira usar uma máscara. Esse tipo de máscara aqui é totalmente dispensável, tá? Você não precisa uma máscara dessa, uma simples dessa daqui é suficiente para fazer usinagens com tupia, cortes na serra circular, por exemplo, e não há necessidade de uma máscara como essa. Esse tipo de máscara aqui é mais indicado para mexer com tinta, com verniz, com coisas que gerem vapores químicos que, se você inalar, podem causar algum dano à sua saúde. Então, se você quiser usar máscara, uma dessas aqui com uma válvula aqui de suspiro, de respiro, ajuda bastante. E se você quiser usar alguma luva para ter uma pega melhor na ferramenta, eu recomendo que você use uma luva dessas aqui de meio dedo. Desse tipo aqui, ó, que daí pelo menos a ponta dos dedos fica livre e você mantém uma sensibilidade maior. Então você vai ter um tato melhor para segurar a tupia, para apoiar a base com a mão que está sobrando durante a usinagem. Enfim, você tem uma sensibilidade e um tato melhor. Então se você quiser usar alguma luva, eu recomendo que seja uma luva como essa. Eu não costumo utilizar, não tenho esse hábito, mas tem gente que se sente mais segura, então eu recomendo uma luva como essa por conta da melhor sensibilidade que você vai ter. Agora sim eu vou começar as usinagens na prática. Eu vou começar com usinagem de borda, com refile de borda, chanfro arredondado, enfim, acabamentos de borda, e depois eu vou fazer outros tipos de usinagem. Aliás, eu recomendo que você faça isso também caso você seja um completo iniciante e está fazendo as suas primeiras usinagens na tupia. Começa por usinagens, arremates de borda, para depois partir para rasgos, canaletas e encaixes, para que você já tenha um pouco de prática com a ferramenta. Um aviso importante é que nenhuma das imagens dos testes práticos que eu vou mostrar agora, dos exemplos práticos, na verdade, vai ser acelerada. Todas elas vão estar em velocidade normal, para que você aí do outro lado tenha a percepção do tempo que cada usinagem leva, para que você também faça isso de acordo. Tá? Para que você não ache que tudo acontece na vida como a velocidade de vídeos no YouTube. Então nenhuma imagem a partir de agora será acelerada para que você consiga ter a percepção real de como a usinagem foi feita. Eu vou começar os exemplos práticos aqui com essa fresa que serve para fazer o arredondamento de cantos, de bordas. Pode ver que ela tem aqui um perfil arredondado, ou ela pode até fazer um efeito tipo moldura se você usar toda essa profundidade de corte. Mas eu vou usar uma profundidade mais rasa um pouquinho para fazer só a quebra de quinas, o arredondamento de bordas. Aqui para dar o aperto a gente vai usar aquele truque então de usar a alavanca aqui como se fosse um alicate. Com a fresa colocada, a gente vai encaixar então a base da tupia e daí você vai definir a profundidade de corte. Quanto a fresa vai ficar para fora aqui é quanto ela vai remover de material. Então se eu deixar até esse ponto aqui, por exemplo, que está saindo a borda, ela vai não só arredondar, mas criar esse perfil aqui na lateral. Então eu preciso configurar a profundidade de corte para que eu faça a usinagem de acordo com o que eu quero para o meu projeto. O importante nas primeiras vezes aqui é você fazer um teste com um resto de madeira, com alguma sobra de madeira, para você ver o resultado antes de você aplicar isso na sua peça de produção, vamos chamar assim. Colocado aqui, definido então a profundidade de corte aqui, o ajuste da base depende do tipo de tupia, algumas têm uma engrenagem aqui para você fazer um microajuste, outras não, como é o caso dessa aqui, você só vai fazer o ajuste e apertar aqui a borboleta para fixar a base no lugar. Estando firme aqui, a gente está pronto para começar a usinagem. Eu vou fazer o acabamento nessa borda aqui. Eu estou com um tapete emborrachado aqui, que é específico para uso em marcenaria, que dá uma aderência muito boa na peça. Inclusive, eu consigo empurrar minha bancada aqui só com esse tapete aqui, sem nenhum tipo de grampo. Porém, no começo, mesmo que você tenha um bom tapete emborrachado, tapetes de yoga são muito bons para isso daqui. O tapete de PVC, que é vendido em loja de artigo esportivo para quem faz yoga. Ele é muito bom para esse tipo de usinagem. Uma peça maior, 30, 40 centímetros, você apoia aqui da área suficiente para você fazer usinagens. Porém, no começo, nas primeiras usinagens, eu recomendo que você tente prender as suas peças com um grampo sargento de alguma forma, para você garantir uma usinagem segura. Depois, com mais experiência, você já consegue ir fazendo usinagens sem prender a peça, simplesmente em cima de uma superfície emborrachada. Outra verificação que você tem que fazer é, quando você colocar a tupia aqui, se a fresa aqui na parte de baixo não vai transpassar a profundidade da madeira aqui, a espessura da madeira, e pegar na bancada, por exemplo, que pode ser um possível causador de acidente. Então sempre faz essa conferência aqui para você ver se o caminho da tupia está livre. Então não custa você apoiar a peça aqui, vir com a tupia, passar ela desligada aqui para ver se não enrosca em nada, se não está com nenhuma parte mais irregular da madeira aqui, que pode ser um possível travamento da tupia, pode gerar um travamento da tupia. Então faz esse teste nas primeiras usinagens para você ir pegando o jeito e para você se livrar ao máximo das possibilidades
de sofrer um acidente durante a usinagem. Essa usinagem aqui vai ser feita em uma peça de pinos aqui, que é uma madeira macia, e também com uma profundidade bem baixa de corte. Vai remover pouco material nessa passada aqui, depois você vai ver o resultado. Então, por isso, eu vou configurar a velocidade na velocidade número 5. Entre 4 e 5, normalmente nas tupias, você consegue fazer boas usinagens em pinos com remoção baixa de material. Então, regulada a velocidade, a profundidade, tudo firme, tudo planejado já, é hora de executar a usinagem propriamente dita. Então, seguindo o que a gente aprendeu, eu vou começar aqui, nessa ponta, e vou avançar a usinagem. Como eu tenho uma fresa de rolamento aqui, eu não vou começar bem na ponta aqui, depois eu vou mostrar esse acabamento da ponta aqui no detalhe, para evitar que a tupia escorregue para cá na hora de fazer essa usinagem. Então, eu vou começar 1/2 centímetro, 1 centímetro para frente, e no final eu faço esse cantinho que restar aqui. Outra forma de você fazer esse canto aqui é você prender aqui 2 peças de madeira, por exemplo, para que uma dê apoio aqui na hora de você fazer esse acabamento e daí você conseguir começar bem na ponta. Então isso é outra possibilidade, daí você tem aqui uma margem para trabalhar essa pontinha aqui de forma mais segura. Então são 2 formas de fazer. Aqui você pode perceber muita coisa daquela parte inicial do vídeo sendo aplicada. Então, eu comecei a usinagem nessa ponta aqui, fui lá até o final e terminei ela. Aqui na ponta, sempre deixando aquele pouquinho para não escorregar o rolamento para fora na hora de começar a usinagem, no final eu voltei aqui, usando meu polegar como apoio na base para dar firmeza aqui e evitar que a tupia escorregue. Eu fui voltando devagarinho aqui, fazendo o sentido inverso, aquele que não é recomendado para usinagens, mas como era só meio centímetro que ficou, eu consegui fazer a usinagem na pontinha aqui, voltando um pouquinho de forma segura. Como já mencionado, outra forma de você fazer isso sem correr nenhum risco é colocar outra peça de madeira aqui para dar esse apoio inicial aqui na hora de começar a sua usinagem. Então você pode ver muita coisa sendo aplicada aqui durante uma usinagem simples de uma borda. E aqui foi bem pouca remoção de material. Você pode ver que foi só um arredondamento de borda. Então foi uma usinagem bem pequena, bem simples, mas que a gente já conseguiu aplicar muita coisa do que foi explicado até agora. Agora eu peguei essa peça aqui, que é um angelim, que é uma madeira bem mais dura, bem mais densa, e eu vou fazer a usinagem com a mesma configuração que a gente tem aqui. Velocidade 5 na tupia, mesma profundidade de corte. Vou fazer só nessa pontinha aqui, porque aqui já está feito o arredondamento, então não vou conseguir mostrar. Mas eu vou fazer essa pontinha aqui com a mesma configuração, porque eu quero mostrar um truque aqui para você melhorar o acabamento das suas usinagens. Se você observar aqui, você vai ver que ficou marcas de queimado, porque essa madeira aqui é uma madeira mais dura, com uma densidade bem maior, e eu usei a mesma velocidade da madeira macia. Então ficou as marcas de queimado aqui. Muita coisa pode impactar nisso aqui, velocidade de avanço, afiação da fresa, mas normalmente a velocidade de rotação é o que está mais diretamente ligado. Como que você faz quando você erra a configuração da tupia, por exemplo, e você quer remover essas marcas aqui da peça que você acabou de trabalhar? Na verdade, é muito simples. Você vai fazer a usinagem em 2 passadas. Então aqui eu tenho essa profundidade de corte aqui configurada. Eu vou soltar um pouquinho aqui a minha base, vou soltar ela para a gente conseguir fazer o ajuste e vou aprofundar um pouquinho mais, vou tirar a fresa um pouquinho mais para fora da base. 1/2 milímetro, é uma passada só de acabamento. E daí agora eu vou passar novamente a tupia para remover as marcas de queimado. Isso reduz e muito o trabalho de lixamento dessas peças, porque é bastante difícil tirar essas marcas de queimado só na lixa.
Ó, você pode ver que removeu praticamente todas aquelas marcas de queimado. Aqui ficou ainda um pouquinho, acho que não foi aprofundado o suficiente a fresa, mas praticamente limpou a usinagem que eu fiz. Então isso aqui é um truque muito básico, simples de você aplicar e que reduz às vezes horas de lixamento a depender do projeto. Então se você errar a configuração da tupia, dá um passe extra de acabamento, mas para isso você tem que planejar a sua usinagem. Nunca fazer ela na profundidade total, sempre deixar sobrando uma margem, digamos assim, para você poder fazer esse tipo de usinagem de acabamento aqui. Agora eu troquei a fresa da tupia, coloquei uma fresa para chanfro em 45 graus aqui, também rolamentada, que também é para acabamento de bordas. E nessa peça aqui eu vou fazer esse mini chanfro aqui ao redor de toda a superfície, de todo o contorno da peça, para você ver uma usinagem contínua sendo feita. Só que o que acontece? Normalmente você não tem espaço e nem a pegada apropriada na ferramenta e na madeira para fazer todo o contorno, todos os 360 numa passada só. Então o que normalmente a gente faz? Você começa no canto, faz a usinagem até o outro lado, daí você inverte a peça para continuar a usinagem então e terminar o contorno. Normalmente é isso que se faz e você tem que observar muito como está a condição para você segurar a ferramenta durante todo o contorno da peça. Peças maiores é mais tranquilo, porque o próprio peso da peça ajuda ela a ficar firme, ou peças que estejam presas com grampo sargento, mas nesse caso de uma peça pequena, possivelmente a gente precisa fazer em 2 passadas. Você deve ter observado nas 2 usinagens anteriores que normalmente quando eu vou começar a usinagem eu estou aqui com 2 dedos apoiando a base. Esse meu dedo aqui, o polegar, o indicador aqui, eles ajudam a evitar o movimento de retrocesso aqui da tupia quando eu encosto na madeira. Então é uma base de sustentação a mais. Porque se eu estou só com ela segurando aqui na empunhadura, às vezes essa mão aqui pode falhar, digamos assim, na hora que ela der um pequeno tranco para trás. Então esse dedo aqui na base ajuda muito, principalmente no começo da usinagem. Caso você não tenha percebido, eu sempre deixei aqui um pouquinho do canto fora, então eu comecei a usinagem aqui e fiz nessa direção, e depois eu voltei aqui para fazer o contorno na direção correta do movimento da tupia. Então, para não ter que voltar aqui e fazer aquela pequena manobra da primeira usinagem de exemplo que eu fiz, eu venho aqui e faço o movimento natural contra o movimento padrão da tupia. Então assim eu fui virando a peça e fui fazendo as usinagens até a gente chegar no resultado final. E aqui você pode ver o pequeno chanfro que eu criei nessa peça em todo o contorno dela. Agora eu tenho instalado na tupia uma fresa reta e também a guia paralela. O exemplo que eu vou mostrar agora vai ser de começar a usinagem mais no centro da peça e parar antes de chegar no final. Ou seja, fazer aquele mergulho para começar a usinagem. Então a guia paralela é porque a minha fresa não tem rolamento, para que ela segure o movimento nessa direção da tupia, e agora a gente vai fazer um pequeno canal. A profundidade de corte que eu tenho aqui é de mais ou menos uns 3 milímetros, algo que não deve ser muito ultrapassado, por conta da potência da tupia. Então tem que cuidar também, ouvir a sua tupia para entender quando ela está conseguindo fazer a usinagem com facilidade ou quando a máquina está sofrendo para fazer o que você está exigindo dela. Então uns 3 milímetros de profundidade, a gente vai começar aqui a usinagem, eu vou fazer aquele exemplo de mergulho com a base inclinada. Então você tem que ensaiar a sua usinagem, o início dela, para você ver quando que vai começar a pegar a tupia na madeira, para você saber quanto inclinado você tem que estar. A velocidade aqui está em 5 por conta de ser madeira macia, madeira de pinos, e eu vou começar essa usinagem aqui e terminar mais ou menos nesse ponto.
Perceba que para desligar a tupia nesse ponto, eu não fiz o movimento dela de levantar, de fazer ao contrário. Eu deixei a tupia parada na posição aqui, desliguei ela, segurando firmemente, esperei a fresa parar e só agora que eu vou remover a tupia da madeira. Então essa é uma abordagem segura também. Se eu quisesse fazer essa usinagem mais profunda, eu teria que repetir esse processo. Qual que é o problema aqui? Se você não tem uma guia, um batente para segurar o movimento da tupia nessa direção, para você saber exatamente aonde começar, você vai ter que começar um meio centímetro para frente e com muito cuidado retroceder um pouco a tupia. Por que muito cuidado? Esse é o movimento natural dela e ela pode ser arremessada na sua direção. Então começa uns milímetros para frente e faz com cuidado essa usinagem. Começa a usinagem, vai um pouco para frente e depois no final você volta a fazer o acabamento daqui, da ponta, para você deixar todo o início aqui numa mesma posição, para não ficar com degraus aqui dentro dessa usinagem. Então agora, se eu quisesse dar mais um passe aqui, eu aprofundaria mais a minha fresa, mais uns 2, 3 milímetros, e repetiria esse procedimento aqui até ter a usinagem na profundidade adequada para o meu projeto. Agora o nosso último exemplo prático vai ser fazendo uma usinagem com uma régua auxiliar aqui ao invés da guia paralela. Então a régua fica no lado oposto ao que ficaria a guia paralela. Eu vou fazer uma usinagem parecida com a que eu fiz no outro lado, começando aqui no meio e indo até um determinado ponto aqui, mas poderia ser de fora a fora na peça, também usando esse mesmo procedimento. A fresa que eu tenho na tupia é a mesma da usinagem anterior e a profundidade de corte também é idêntica. Então eu vou começar a usinagem num ponto, terminar antes do final da peça, usando agora um batente aqui como limitador. Nesse caso, eu apoio a minha tupia aqui no limitador, faço a inclinação dela para frente, como já foi mostrado anteriormente, aprofundo ela, faço um movimento de mergulho e faço a usinagem do tamanho adequado para o meu projeto. Tudo exatamente igual à usinagem anterior, com a diferença de que aqui, ao invés de ter a guia paralela encostando nessa borda da madeira, a minha referência é essa régua de alumínio que eu coloquei aqui para limitar, então, a posição da minha tupia e evitar que ela percorra o movimento natural, o percurso natural dela da direita para a esquerda. Agora, depois de tudo que eu expliquei e mostrei nesse vídeo, você tem total condição de começar a fazer suas primeiras usinagens com confiança, com segurança e gradativamente, a cada nova usinagem, você vai acumulando experiência e vai entendendo melhor como a ferramenta funciona, para você melhorar a sua habilidade e poder fazer cada vez usinagens mais complexas, mais delicadas e, por que não, mais pesadas. Sim, a tupia laminadora é uma ferramenta para acabamento de borda, para usinagens leves, pequenas, mas você pode fazer rasgos, encaixes, canaletas, desde que você entenda a limitação da ferramenta e consiga usar ela dentro dos limites que ela se propõe. Então você vai precisar, por exemplo, para fazer um rasgo, se você fosse fazer ele em 2 ou 3 passadas com uma tupia de coluna, aqui talvez você precise fazer 6, 7 passadas, removendo menos material a cada passe que você dá. Mas basicamente tudo que você faz com uma tupia mais forte, mais potente, você pode fazer com uma tupia compacta dessa, desde que você entenda o limite da ferramenta e respeite isso durante a usinagem. Mas de forma geral, era isso que eu tinha para passar para você hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, proveitoso e principalmente que você consiga aproveitar as dicas passadas aqui para colocar imediatamente em prática na sua oficina, usando a sua tupia nos projetos que você vai fazer. Caso você tenha ficado com alguma dúvida específica ou quer fazer uma crítica, uma sugestão, um elogio, sinta-se à vontade para deixar um comentário aqui. Dentro da minha disponibilidade, eu sempre estou por aqui, interagindo, respondendo com vocês que me assistem aqui no YouTube. E claro, para acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Caso você queira apoiar o meu trabalho aqui no YouTube de alguma forma, dá uma conferida nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.